o bispo da Itália falou, que o erro da Itália foi não isolar esse grupo de risco logo de início, mas as medidas drásticas na economia podem causar um problema muito mais sério, mais grave do que o do vírus. Vamos falar diretamente agora com o pastor Fábio e a sua esposa Thalita, lá do Japão, que está numa situação muito diferente dessa. Bispo Adilson, por favor, vamos conversar aí juntos com o bispo Fábio, lá do Japão. Olá, pastor Fábio. Aí é bom dia, né? Bom dia, sim, senhor. Aqui já é tarde, agora são 1h22 da tarde. Boa tarde. E como é que está a situação do Japão? Qual é a diferença? Eu acredito que vocês devam ter ouvido o bispo Jorge falando lá da Itália, mediante tudo aquilo que ele falou, comparando com o Japão, o que difere? Bispo, aqui nós estamos num país de mais de 127 milhões de pessoas. O Japão é um país pequeno, comparado aí ao Brasil, seria do tamanho do estado do Mato Grosso do Sul, para o senhor ter ideia. E temos 127 milhões de pessoas, um grande número de pessoas para um país pequeno, com mais de 35 milhões de idosos acima de 65 anos de idade. Então, diante desse grande número de pessoas, o governo tem passado às pessoas que elas devem ter calma, o governo tem passado às pessoas que elas devem ter controle. Por exemplo, nós temos desde o início 3.222 pessoas infectadas. O primeiro caso aconteceu no dia 21 de janeiro. Foi de um japonês que voltou da China, de 60 anos de idade. Esse foi o primeiro caso. Logo depois, o Japão, então, começou a tomar medidas, não de quarentena, não de isolamento total, mas de conscientização com as pessoas. Então, as pessoas, se há um problema, se há alguma pessoa contaminada ou infectada, essa pessoa, ela fica, então, em isolamento, não imposto pelo governo, mas ela tem essa consciência que ela deve ficar em casa, ela deve aguardar passar os dias, a sua família, se tiver algum problema, também. Mas, por exemplo, as escolas aqui, logo no início, o ano letivo termina em março. Então, o governo pediu para que as escolas entrassem em férias 2 semanas antes. Então, na semana que vem, as aulas voltam ao normal. No dia 6 de abril, as aulas já voltam ao normal. Então, as pessoas trabalham, as empresas estão abertas. Nós temos aí um grande número, inclusive, de idosos que trabalham aqui no Japão. São mais de 12 milhões de idosos. 8 milhões, de idosos que trabalham. Eles trabalham diariamente aqui no Japão. E ao seu ver, imagino que você esteja recebendo notícias do que está acontecendo aqui no Brasil. Qual a diferença? Ao seu ver, o que está sendo feito aí? Por exemplo, a gente ouviu o bispo Jorge falando que lá para sair na rua, na Itália, a pessoa tem que ter um documento. Aí não está assim. Não, senhor. Aqui as pessoas trabalham normalmente, aqui as pessoas andam pelas ruas normalmente. Nós temos livre acesso ao comércio, livre acesso aos mercados. As pessoas podem vir à igreja, lógico. As pessoas têm consciência. O cidadão japonês, todo o povo aqui, eles têm consciência que deve se cuidar. Dependendo do local, usa máscara, eles passam álcool em gel, eles têm já o costume da higiene com eles. Então, até por isso, o vírus não se propaga tanto como em outros países, que não há essa consciência das pessoas com a higiene. Então, por isso, as pessoas têm livre acesso, elas trabalham, elas andam nas ruas, não há pânico, bispo, não existe histeria no meio das pessoas aqui, elas vivem uma vida normal. Transporte público está funcionando também? Normalmente, transporte, o trem, o Shinkansen, que é o trem-bala, as rodovias, as ruas, todas estão funcionando normalmente. Eles estão praticando o distanciamento social, o chamado distanciamento social, 1 metro pelo menos de distância das pessoas ou não? Não, bispo. Normalmente as pessoas andam normal. Sim, se há uma pessoa infectada, essa pessoa ela fica em casa. Mas fora essas pessoas, não, as outras pessoas ficam normal, trabalham normal, estudam, andam pelas ruas, vão aos mercados, vão aos comércios,
não há nenhum isolamento por parte do governo. E aí eu fico imaginando a conscientização, né? Porque o número de habitantes para o espaço físico que tem o Japão, imagine se tiver que pedir para que haja um distanciamento, porque eu nunca estive no Japão, mas eu imagino que é tudo muito, muito compacto. Tóquio, né? Especialmente, né? Maior que São Paulo, é compacta, é praticamente impossível. Diga. Em Tóquio, por exemplo, nós temos 37 milhões de pessoas que passam pela área urbana de Tóquio. 37 milhões por dia passam na área urbana de Tóquio. Trabalham, estudam isso diariamente. Então, e essas pessoas, por exemplo, quando elas vão entrar num transporte público, como é que elas se comportam? Como é que é essa questão do distanciamento? Ou é o uso de máscara? Como é que é? Normalmente, eles já usam máscara. Isso já é um costume há muito tempo do japonês. Então, eles usam máscara, eles têm higiene, eles não têm o comprimento, né? Geralmente, o comprimento é apenas com a cabeça, então eles não se tocam. Então, não há... Se eles falam, eles usam máscara. Então, vamos dizer que o desenvolvimento do vírus não se propaga como em outros países. Por isso que nós temos aqui, desde o início, um número baixo, diante do número de habitantes, 3.222 pessoas infectadas, sendo que desse número nós já tivemos mais de 1.000 pessoas que já foram curadas, já recuperaram a saúde. E o número de mortos? 81 pessoas, isso incluindo as pessoas que estiveram no navio, porque nós tivemos um grande número de pessoas que ficaram no navio, foram 712 pessoas que estiveram no navio. Contando essas pessoas, 81 pessoas morreram desde janeiro até hoje. Quer dizer, então o que eu vejo disso tudo aí é que não é realmente o confinamento que é mais eficaz, não é? Porque o Japão não está fazendo confinamento somente das pessoas com sintomas. O que a gente vê que está sendo mais eficaz no Japão é a cultura que já existe pré-coronavírus, de higiene, de lavar mãos, de usar máscara em lugares muito aglomerados. A falta, aí já é bem cultural mesmo, a falta de cumprimento por aperto de mão. Então, tudo isso minimiza a contaminação do vírus. Então, as regras que estão sendo orientadas pelo Ministério da Saúde, aqui no Brasil, no caso, lavar as mãos, manter o distanciamento social, a higiene, o álcool gel, etc, etc. Você chegar em casa, eu sei que o japonês também tem o costume de tirar os sapatos quando entra em casa, não é isso? Sim, sim. Isso é costume. Chega em casa, a gente tira o sapato, as roupas que a gente traz da rua também a pessoa já tem o costume já de tirar. Então, isso é comum, né? Já desde criança, o japonês ele aprende isso. Eu lembro que quando eu visitei o Japão, eu achei uma semelhança muito grande entre as ruas do Japão e as ruas do Brasil. Para não dizer o contrário. As ruas do Japão, você poderia sentar na rua. Você poderia... Eu acho que se tocasse as ruas com as mãos, não sujava. Não tem moleza para o coronavírus. Não tem. O coronavírus é difícil de propagar realmente no Japão. Mas realmente é um ponto muito positivo para a cultura japonesa. Como é que estão os pastores aí, Thalita, as esposas, como é que estão? Bispo, os pastores, as esposas também estão tudo bem. O povo da igreja, nenhuma pessoa foi atingida, segue todo mundo bem na fé. E eu estava falando aqui com meu esposo, vendo o senhor falar da rua, aqui é costume até das pessoas andar com um papelzinho para tirar o chiclete, coloca no papelzinho e no bolso. O senhor não vê ninguém cuspindo na rua, não pode jogar nada da rua. Realmente, a higiene, aqui a educação começa desde cedo, as crianças aprendem isso na escola. Então, é o que segura o país, porque diante de uma pandemia dessa no mundo, com tantas pessoas aqui, o que seria desse país, né? Iria se espalhar rapidamente, mas está contendo, a gente vê que está contendo, não tem pânico. O senhor falando aí da Globo, eu estava falando com o meu esposo,
aqui os brasileiros, eles não são, a maioria deles não são influenciados por essa mídia esquerdista aí que massacra no Brasil. Aqui eles não são influenciados por ela. Então, acho que isso ajuda bastante as pessoas terem consciência, porque não se dá ouvido a esses fake news. A preocupação é com os familiares no Brasil que realmente têm absorvido essas informações, mas a população aqui do Japão tem conseguido acalmar os ânimos dos familiares aí no Brasil. Mas na igreja está tudo bem, não tem nenhuma pessoa contaminada. Ok, muito obrigado. Deus abençoe vocês e que vocês possam aí continuar trabalhando, ganhando almas e passar um pouquinho da experiência para a gente sempre é bom, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe.